acontecer com ele? Ele vai acabar permanecendo na água, né? Se eu jogar luz aqui, ó, com um ângulo maior do que esse, ora, se com esse ângulo aqui o raio já está exatamente a 90 graus da normal, se eu abrir um pouco mais o ângulo, esse ângulo aqui vai ter que abrir mais, o que vai acontecer? Esse raio não vai refratar. Ele vai bater e vai permanecer na água. Ou seja, esse raio vai sofrer um fenômeno que a gente chama de reflexão total. Ele não refrata. Mas para isso acontecer, para que aconteça a reflexão total, o que tem que ocorrer? Primeiro, a luz deve incidir no meio menos refringente, perdão, no meio mais refringente, ou mais difícil, vamos botar assim, em direção ao meio mais fácil. Ao meio mais fácil. Por quê? Porque quando a luz vai do meio mais fácil, quando a luz vai do meio mais difícil para o mais fácil, ela é obrigada a abrir. E aí nessa que ela abre muito é que ela acaba voltando. O contrário não acontece. Se você jogar a luz do ar para a água, quando a luz passa para o meio mais difícil, ou seja, com maior N, esse N aqui é a dificuldade. Então, com maior N é mais difícil para a luz atravessar. Ela é mais lenta naquele meio. Então, se eu jogar a luz do ar para a água, o raio fecha. Então, ele nunca vai voltar. Ele sempre vai conseguir atravessar para o outro meio. Se a luz vem do mais fácil para o mais difícil, ela sempre consegue refratar. Ela sempre passa para o outro meio. Porém, se a luz vai do mais difícil para o mais fácil, vai chegar a um determinado ângulo que ela vai ter que abrir tanto que ela não vai passar para o outro meio, ela vai ficar no mesmo meio. Esse é o fenômeno da reflexão total. E para isso acontecer, eu tenho que jogar luz com um ângulo maior do que esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de incidência aqui, que provoca exatamente essa situação, né? Essa situação está no limite. Está no limite entre o raio conseguir atravessar para o outro meio, ou seja, refratar, ou o raio permanecer no mesmo meio, ou seja, sofrer reflexão total. Qual é a situação que tá separando os dois casos? Essa situação aqui do raio vermelho. Então esse ângulo aqui, ó, que você joga a luz, né? Imagina um laserzinho, estou jogando a luz aqui com laser. Esse ângulo que eu joguei, que provocou isso aqui, eu vou chamar esse ângulo de ângulo limite. O ângulo limite é o ângulo de incidência em que a luz vai do mais difícil para o mais fácil e fica exatamente, o raio, né? O raio refratado aqui, fica exatamente a 90 graus da normal. Ou seja, ele fica exatamente na divisão dos meios. Esse é o ângulo limite. Isso vai acontecer. Se você jogar um ângulo maior do que o ângulo limite, pum, o raio sofre reflexão total. Então, para acontecer reflexão total, a luz deve incidir no meio mais difícil em direção ao meio mais fácil. E outra, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Perfeito?
Show de bola? Exemplo disso. Então isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo limite que a gente está estudando. Ó, exemplo disso. Diretor, tem como tu procurar uma imagem para mim? A imagem da fibra ótica. Escreve aí, fibra ótica e imagens. Que eu já vou ver. Exemplo disso, a fibra ótica. Olha que interessante. Você conhece a fibra ótica e provavelmente você já viu, né? Você já deve ter ouvido falar, porque a fibra ótica, né? Hoje em dia está na moda aí, internet, né? Via fibra ótica e tudo mais. A fibra ótica, ela tem um núcleo, tá? Tá aqui o núcleo. E ela tem um revestimento. Esse aqui seria o revestimento. Então, esses dois materiais, o do núcleo e do revestimento, possuem índices de refração diferentes. Tá? E aí, qual é a parada? Qual é a vantagem da fibra ótica? Eu vou jogar luz dentro aqui da fibra ótica, no núcleo dela, com um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. E o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que o índice de refração do revestimento. De maneira que a luz vai do mais difícil para o mais fácil. Que é essa a primeira condição. E se eu jogar a luz com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, eu vou provocar reflexão total aqui dentro. Então assim, ó, eu vou jogar luz aqui na fibra ótica. Ó. O que vai acontecer? Eu vou jogar luz com um ângulo maior do que o ângulo limite. A luz vai sofrer reflexão total aqui dentro. Ó. Vai ficar sofrendo reflexão total. Ó. E aí o que acontece? Essa luz fica aprisionada dentro da fibra. Essa é a vantagem da fibra ótica. Por quê? Você consegue transportar... Quando eu falo luz, né, eu estou falando onda eletromagnética. Você consegue transportar ondas eletromagnéticas por longas distâncias com poucas perdas. Por quê? A fibra ótica consegue aprisionar essa onda eletromagnética dentro dela, no núcleo dela. Através do quê? Através do fenômeno da reflexão total. Aí a fibra ótica. Quer ver? O diretor, tem uma outra figura. Deixa eu mostrar aí. Bota lá para eu ver. Aqui, ó, essa aqui. Clica nessa aqui para ver. Cara, o pessoal já deve ter visto isso. A fibra ótica, cara, tem abajur de fibra ótica, diretor. Festa de 15 anos, que é um negocinho assim, ó. Você já viu esse negócio? Provavelmente você já viu. A fibra ótica é umas cerdazinhas que a ponta fica toda iluminada. O corpo da cerda praticamente fica esbranquiçado. E a ponta fica muito iluminada. Toda festinha de 15 anos tem um abajurzinho desse. É tipo um coraçãozinho assim. Tu aperta um botão, aí tem uma luzinha, aí ficam essas cerdazinhas assim, ó. Olha lá, tá ligado nisso aqui? Já viu isso, diretor? Tem árvore de Natal de fibra ótica, que as pontinhas são todas descascadas, ó. Abajur, bota aí abajur de fibra ótica, deve achar. Ah, o pessoal falou assim, sim, isso aqui, pô, isso aqui é a fibra ótica. Por que a pontinha fica muito iluminada e o corpo praticamente não se ilumina? Porque a luz não escapa pelo corpo. A luz fica sofrendo múltiplas reflexões totais e aí ela só escapa no final. Então, pelo corpo da fibra, a luz fica aprisionada ali dentro. E aí causa esse efeito bonito, porque a fibra praticamente não tem luz nenhuma, mas aí a ponta ilumina muito. E aí fica como se fosse um monte de lâmpadazinha, né, nas pontas da cerda. Isso é fibra ótica. É isso que é usado aí, por exemplo, pela internet, para você poder mandar sinais, essas coisas, né? Mandar ondas eletromagnéticas por longas distâncias, baseado no princípio da reflexão total. Ó, vamos ver. Aí vem a parte da matemática, né? Que a galera não gosta. Mas, ó, eu consigo calcular qual é o ângulo limite entre dois meios. Pegando esse raio vermelho aqui, ó, onde está acontecendo a situação limite, e jogando na lei de Snell. Imagina então, ó, a luz está vindo do mais difícil
Então ela está indo do N maior. Ó, o N1 é o N maior, o N2 é o N menor. Ela está indo do maior para o menor, isso tem que acontecer. E o ângulo de incidência, vamos supor que ela está incidindo com um ângulo de incidência que é o ângulo limite. Então o ângulo de incidência é o ângulo limite. Ó, esse raio vermelho. Estou jogando a luz com o ângulo limite. Quem vai ser o ângulo de refração? Vai ser 90 graus. Ó. Porque se eu jogar a luz no ângulo limite, esse raio vai ficar exatamente aqui na divisão dos meios. Então o ângulo de refração é de 90 graus. Ó. Então ela vai do maior incidindo com um ângulo L, um ângulo limite, em direção ao N menor. Certo? E aí, ó, vai formar um ângulo de 90 graus ali. O ângulo de refração aqui forma 90 graus, que é o normal. Só que o seno de 90 vale 1. Olha que maravilha. De maneira, então, que se eu pegar esse N maior e passar para lá dividindo, eu consigo descobrir qual é o seno do ângulo limite. O seno do ângulo limite é o N menor dividido pelo N maior. Né? Os dois índices de refração. Você faz essa razão entre os índices, você vai descobrir qual é o ângulo mínimo que eu tenho que jogar a luz para que ela fique aprisionada ali dentro, para que ela sofra essas múltiplas reflexões totais. Fábio Chaves, mestre, cadê o abajur? Tu conseguiu ver? Espera aí que eu vou mostrar. É, esse aí mesmo. Olha lá, o diretor é brabo demais, né? Olha aí, ó. Tu nunca viu não esse abajurzinho de festinha de 15 anos? Casamento tem isso direto também, diretor. Olha lá, tu botou aí na... É, tá vendo? Já viu isso aí? Viu, Fábio? Isso aí é fibra ótica. Isso aí é fibra ótica. Eu lembro que aqui na Barra tinha uma boate, diretor, que a decoração da boate era umas fibras assim, bonitona, que tinha luz lá em cima, luminária, e aí ficava essas fibras óticas assim, caindo, sabe? Efeito maneiro, né? Ficava um efeito bonitão, cara. Ainda era uma maneira de você puxar um assunto, né? Você chegava e aí, tudo bem? Tudo prazer? Tudo bom? Pô, é fibra ótica, né? Reflexão total, você sabe que o ângulo incidência tem que ser maior que o ângulo limite, né? Pá. O que tu acha, doutor? Tu acha que essa ideia colava? Cola não, né? Bota lá no quadro pra galera printar, bota lá pra printar e deixa eu mostrar uma questãozinha aqui, ó. Deixa lá pra eles printarem que eu quero mostrar logo uma questão pra gente calcular. Ah, melhor, vou ver essa aqui. Essa aqui caiu no Enem, ó. Essa número 2. Olha aí. A banda larga brasileira é lenta. No Japão, já existem redes de fibra óticas que permitem acesso à internet com velocidade. Bom, ele está contando aí a história, né? Que dá para baixar 80 filmes em 1 minuto, e no Brasil uma porcaria, e no Japão é muito bom. Show. A fibra ótica é composta basicamente de um material dielétrico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central, envolta por uma camada também de material dielétrico, com um índice de refração diferente do núcleo. Certo? A transmissão de uma fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao do revestimento for... Então vem comigo, volta aqui. Olha lá. Lembra que eu falei para você, para acontecer a reflexão total, a luz tem que ir do mais difícil em direção ao mais fácil. Então, para acontecer a reflexão total aqui na fibra ótica, o índice do núcleo tem que ser mais difícil, tem que ser maior do que o do revestimento. Porque aí, se a luz for passar para o revestimento, ela é obrigada a abrir. Aí ela abre tanto que ela fica aprisionada na fibra. Então, na fibra ótica, ó, para que ela funcione legal, o índice do núcleo tem que ser maior do que o índice do revestimento. E aí, se o índice do núcleo for maior do que o do revestimento e você jogar a luz ali com esse ângulo de incidência maior do que o limite,
vai acontecer lá dentro reflexão total. Então vamos ver lá? A pergunta dele é: a relação entre os índices, qual tem que ser? Olha lá, o índice do núcleo em relação do revestimento tem que ser inferior ou superior? Superior. O índice do núcleo tem que ser maior do que o do revestimento. Tem que ser superior e ocorrer o quê? Reflexão total interna. Ou seja, a luz lá dentro vai sofrendo reflexão total, vai ficando aprisionada, e aí a fibra consegue transportar a luz por longas escalas, por longas distâncias. Maravilha? Show de bola. Aí, volta comigo aqui, diretor, que a galera já printou, né? A galera já printou o quadro ali, printa de novo agora. E, cara, tem mais um fenômeno aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pô, e esse aqui, então, esse aqui é brabo. Esse aqui é o fenômeno da miragem. O diretor com certeza já viu algum episódio de desenho. Pica-Pau. Pica-Pau tinha muito isso, diretor. Por exemplo, o personagem lá ficava perdido no deserto. Aí ele no deserto, aí quando ele olhava assim na frente, ele tinha uma miragem. Aí qual é a miragem? Uma poça d'água, um laguinho. Aí normalmente no Pica-Pau tinha muito isso, um laguinho. Aí tinha uma pica-pauzinha assim dançando hula-hula, né? Um coqueirinho. Isso aí é zoeira, né? Isso aí é fantasia. Mas você achar que tem uma poça d'água, de fato existe essa miragem e ela é explicada, ela é um fenômeno óptico. E ela é explicada aqui, através da reflexão total. Olha que doideira isso, cara. Diretor, já pode procurar aí uma imagem, diretor, para mim, por favor. Miragem. Ó. Que é o solo quente. E aí as camadas de ar que estão próximas ao solo. Essas camadas de ar. Elas estão mais quentes, né, conforme mais próximo do solo. E conforme você vai subindo, essas camadas de ar não estão ficando tão quentes assim. O ar mais quente, as moléculas estão mais agitadas, mais afastadas, é mais fácil para a luz passar no ar quente. Então pensa, você tem, por exemplo, ó, o céu, aí a luz vem do céu, passa por uma camada de ar que, como está mais próxima do chão, está mais quente. É mais fácil para a luz passar. Então ela vai sofrendo leves desvios, porque conforme ela vai passando para o meio mais fácil, o que acontece? Mais fácil abre, mais difícil fecha. Então ela vai sofrendo leves desvios, ela vai abrindo. Aí ela passa por uma camada de ar mais quente. Aí ela vai abrindo mais. Esse raio vai sofrendo desvios. Vai chegar um momento que esse raio vai desviando, vai abrindo, chega uma hora que ele já está com um ângulo de incidência tão grande, olha aqui o ângulo de incidência dele, que esse ângulo já é maior do que o ângulo limite. Então quando ele chega na última camada de ar, ele não consegue passar para a próxima camada, ele sofre o fenômeno da reflexão total. Olha lá. E aí esse raio de luz chega no seu olho. Ó, o raio de luz chega aqui no teu olho. Vou desenhar o meu aqui, ó, azulzinho. Esse raio de luz chega no teu olho, só que você não interpreta a luz fazendo uma curva. Você acredita que essa luz vem de uma linha reta. Então você vê a imagem do céu projetada no chão. Aqui fica a imagem do céu. E aí quando você vê a imagem do céu no chão, parece que tem uma poça d'água que está refletindo o céu. Mas não tem poça d'água nenhuma. É a própria imagem do céu que foi sofrendo desvios, só que você entende que isso vem de uma linha reta. Cara, isso aí dá pra ver em dias quentes, assim, no asfalto. Já viu, diretor?
Às vezes tu tá num asfalto assim, vindo de carro, no ônibus, sei lá, uma estrada aberta e um solzão, meio-dia, tu olha pra frente assim, no horizonte, no asfalto, parece que o asfalto tá molhado. Tu já deve ter visto isso, alguém já deve ter visto isso. Parece que o asfalto tá molhado. Aí quando tu chega perto, não tem nada. Né? O cara no deserto. O cara olha pra frente, parece que o asfalto tá molhado. Aí tu sai correndo. Olha lá, isso aí. Cara, meu irmão, isso aqui é muito bizarro. Isso aqui não é água. Isso aqui é a miragem. Aí você sai correndo, ó. Água, água. E, meu irmão, a parada tá sempre na frente, porque é um fenômeno que sempre acontece no horizonte ali. E aí tu vai correndo e o troço tá sempre na frente. Então você nunca chega. E aonde você achava que estava água, some. E parece que a água está sempre na frente. Isso acontece de fato. Isso é um fenômeno óptico, que a gente chama de miragem, que ocorre através da reflexão total. Só que veja bem, isso aí é o que acontece no solo quente. Perfeito? Isso aqui é no solo quente. Adivinha? Ocorre miragem também nas águas geladas. Ou seja, quando é o contrário, né? Quando o solo é gelado. Por exemplo, em mares, oceanos, onde a água é muito gelada, também ocorre o fenômeno da miragem. Olha que legal. Na água gelada, aí seria o seguinte, ó. Imagine, por exemplo, que você tem aqui o navio. Ó. Você... Hã? Cadê? O diretor é muito bravo. Então. Ele fica meio que voando, né? Você consegue ver a imagem dele ou de cabeça para baixo ou normal. Não, isso aí não é possível. Isso aí deve ser uma montagem, não é possível. Olha isso. Você vê, parece que o navio... Por quê? Qual é a parada? Ó, vem comigo, olha aqui. Deixa eu te mostrar. Qual é a ideia? Imagine que vem aqui, ó. Você tem aqui as camadas, né, de ar. Mesmo esquema ali, ó. Só que agora, essas camadas de ar que estão próximas da água, elas estão mais frias. Então... o ar mais frio é mais difícil. O ar mais quente é mais fácil. A luz, quando descia aqui, ela estava indo para ar mais quente. Então ela estava indo para meios mais fáceis. Aí ela ia abrindo. Aqui não, ó. Imagine que a luz vem do navio. Aí ela passa. Ela está vindo aqui do navio, ó. Aí ela passa para um meio que não está tão frio. Então, essa camada de ar aqui de cima está mais quente que a camada de baixo, né? Porque a camada de baixo está muito fria. Esse aqui não está tão frio. Então, essa camada de ar é mais fácil para a luz passar do que essa. Aí a luz sofre um leve desvio. Aí ela passa para uma camada mais fácil ainda, porque esse ar aqui já não está tão frio quanto o de baixo. Ou seja, está mais quente. Aí a luz sofre mais um leve desvio. Então ela vai sofrendo desvios porque ela vai passando por um ar cada vez mais aquecido. Até que chega um momento que ela sofre o quê? A reflexão total, porque ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Quando chegar aqui, olha o ângulo de incidência aqui. O ângulo de incidência está maior do que o ângulo limite. Aí o ar de cima, o raio de cima tinha que abrir tanto que ele sofreu reflexão total. Aí chega no teu olho. Aí quando chega no teu olho, olha lá, você não acha que essa luz vem de uma linha reta, né? Tu botou cílios, olha lá, botou cílios, mandou botar, sabe qual é que é, né? E aí, ó, a luz vem de uma linha reta, ó, parece que ela vem de uma linha reta. Então você acaba vendo o navio aqui em cima, cara. Igual estava no desenho ali. Ó, esse aqui é bizarro, ó. Cadê? Cara, vê se tu consegue achar um que... Não é possível que tá tão alto assim, mano. Cara, vê se tu consegue achar um que tem de cabeça para baixo. Tem uns que dependendo, olha só, dependendo do ângulo que você vê, diretor,
o navio fica de cabeça para baixo voando. É miragem isso, é um fenômeno óptico, por conta das reflexões totais. Tu já ouviu falar naquela lenda do holandês voador? A lenda do holandês voador existe, né? Inclusive tem até no Bob Esponja. O desenho do Bob Esponja tem o holandês voador. Tem um filme do Piratas do Caribe que fala da lenda do holandês voador. Aquele do David Jones, aquele que tem uma barba de polvo. A lenda do holandês voador, cara, começou com pescadores que relatavam que estavam vendo navios voando de cabeça para baixo. Olha aí. Com certeza a física explica isso. Não tem um navio pirata fantasma de cabeça para baixo voando por aí em águas geladas. O que estava acontecendo ali? Uma miragem. É um fenômeno óptico. O cara via um navio de cabeça para baixo. Né? Os cara no barco já gostam de... Né? Pescador já inventou a história. Os caras já estavam tomando uma dosezinha de rum, uma maluquice dessa, pode contar uma história. Acabou, viu um barco lá de cabeça para baixo e falou, aí, ó, aí, tem um fantasma aí que tá voando. O holandês voador. Devia ser próximo ali, né? Holanda, ali, Países Baixos, aqueles mares ali. Acabou, começou essa lenda. Mas era o quê? Era um fenômeno óptico. Show de bola? Isso, inclusive, cara, caiu no Enem. Olha aí, que é a número 1, a questão número 1. Volta aí e bota na questão número 1 para mim, diretor, por favor. Enquanto tu procura a imagem. Volta aí que a gente fez a 2. Volta aí para número 1, por favor. Era o próprio olho pregando peça nas pessoas, a Ana Luísa falou. Exatamente. Olha essa questão do Enem. Aqui. Será que a miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana... Cadê eu que eu não tô aqui? Não tô aparecendo aqui não, bugou, é isso mesmo? Ah, foi. O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores na Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. Vamos lá, vamos entender. Por que Fata Morgana? Esse fenômeno da miragem, além de ter a lenda aí do holandês voador, tem uma lenda que é da Fata Morgana, tipo uma bruxa. Eu não sei muito bem como é que é a lenda não, mas é uma bruxa, parece. Por quê? Quando os caras viam essa miragem, certas montanhas, às vezes acontecia também a miragem de montanhas, né? Você está na água gelada, e aí a montanha ao longo, você vê meio que a montanha de cabeça para baixo em cima. E aí essa montanha rebatida de cabeça para baixo em cima, bom, isso é o que eu procurei saber, né? Do porquê da lenda. Mas a ideia é que essas montanhas de cabeça para baixo, a miragem delas, ficava como se fossem pilastras de um castelo, de uma bruxa. Então os caras olhavam de longe e falavam assim, caraca, olha ali, tem um castelo de uma bruxa ali. Irmão, é aquela parada, né? O pescador viu e ele contou essa história. Uma montanha de cabeça para baixo, a imagem dela, o cara achava que era um castelo de uma bruxa e daí surgiu essa lenda aí da Fata Morgana, né? Que passou a ser o seu nome, por exemplo, dado a esse fenômeno também. Esse fenômeno da miragem, certo? Que é como se fosse assim, ó, vem aqui rapidinho, ó, diretor, imagina essas águas calmas aqui, imagina que a imagem dessas águas calmas chegam aqui nos seus olhos e você vê essa imagem das águas calmas aqui, ó, na frente, no horizonte. A imagem da água calma, aqui. Só que aqui atrás tinha um iceberg e aí a imagem da água calma acabou tampando o iceberg. E aí fez com que a galera não visse o iceberg, quando viu já estava em cima, não tinha mais como desviar. Pô, o Titanic,
não tinha mais como desviar. Então isso aí foram os pesquisadores, não foi o que eu tô falando, não. São os pesquisadores. Só que aí, cara, tem um problema, hein? Quer ver? Vem comigo. O que tu marcaria? O pessoal já tá marcando ali, ó. Olha lá. O que tu marcaria? O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é ressonância, refração, difração, difusão ou reflexão? Hã? A Bia, sei lá. Refração. Tem uma galera, acho que é B, acho que é B. O outro falou, acho que é D. Olha lá. Tem uma galera entre B e D. Não é? Então, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eu confesso que se eu tivesse feito essa prova, eu não fiz não, mas se eu tivesse feito essa prova, diretor, eu marcaria a letra D. Reflexão. Mas o gabarito oficial do Enem foi letra B, de refração. Então, refração é o gabarito. Tá? Eu erraria essa questão. Por que refração? Vem comigo, olha aqui. O que está acontecendo aqui? Várias refrações, né? A luz está sofrendo desvios, então é a refração que provoca esse desvio. No final ocorre uma reflexão total, mas essa reflexão total, a questão encarou como se fosse um fenômeno que está dentro da refração. Entende? A reflexão total é como se fosse um fenômeno que acontece devido à refração. O que eu não concordo muito. Para mim, eu acho que as duas respostas deveriam estar certas, porque deveriam estar certas. Por quê? Acontecem os dois fenômenos. Acontece a refração e a reflexão. Eu acho que o Enem perdeu a oportunidade de botar pelo menos uma só delas. Tirava ou a reflexão e a refração e colocava um outro fenômeno ali, errado, para ficar um gabarito certinho, só uma coisa. Quando ele coloca as duas, cara, ele dá margem para discussão, entendeu? É uma questão que dá margem para discussão, porque esse fenômeno pode acontecer através da reflexão. Né? Você pode pensar que está rolando uma reflexão e está rolando uma refração. O que tu acha aí? Olha lá, a Ellen falou, pois é, prof. A Kira, né? Deveria anular. Pois é. O que aconteceu é que ele colocou esses dois gabaritos, mas o oficial ele botou como refração. Mas, cara, de verdade, eu, diretor, sou mais inclinado a marcar a reflexão do que a refração. Eu tô confessando aqui pra você. Se eu tivesse feito essa prova, eu erraria. E olha só, eu erraria, e não é porque eu não sei o assunto. Entende? Que a prova, essa questão é ruim. Porque é uma questão que, por exemplo, eu que sei o assunto, sei o que está acontecendo, domino aquele assunto, poderia ter errado aquela questão. Então essa questão está ruim. Porque como é que uma questão de uma pessoa que sabe o assunto erra? Porque a questão tá ambígua, tá dando margem para outras interpretações. É uma questão ruim. Entendeu? Eu não gosto dessa questão, eu acho ela ruim. Mas eu trago ela aqui para te mostrar que, cara, acontece isso, tá? Tem várias questões do Enem que são polêmicas, né? Que cabiam ali uma anulação. Por quê? Porque, pô, é uma questão que traz uma outra interpretação, né? Tem várias no Enem. Essa daí é uma delas. Tá legal? Mas tá aí, ó. Acontecem os dois fenômenos, mas o gabarito oficial é refração. Olha lá. Osmar, calma, Vasco. Não, relaxa. Vascão tá voando. Tô tranquilo. Então tira o print aí, ó. Tira o print aí do fenômeno da miragem. O gabarito da questão é letra B de refração. Tá vendo? Apesar de, caber a reflexão, eu fiquei chateado, né? O Osmar percebeu. Mas logo depois eu já fiquei feliz, porque eu sei que o Vascão tá invicto e domingo a gente vai ganhar mais uma. Não é isso, diretor? É isso. Galerinha... Fundinho de boate, pra terminar. Fundinho de boate aqui, ó. E aí, tudo bem? Prazer, tudo bom? Não, me chamo Arthur. Isso aqui é fibra ótica, né? Então, reflexão total. Você sabe que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, né? E o índice de refração do núcleo é maior que o índice do revestimento. Mas isso é papo para outras coisas. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Valeu, foi um prazer te conhecer. Aí, foi embora. Acabou. Aí a menina já vai olhar e falar assim, nossa, que gordinho interessante. Era assim, diretor. Será que me dava bem? Não dava certo, não.
Confesso, não dava certo não. Galera, é isso, tá? Obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma vez, foi um prazer, um beijo grande. Um bom final de semana e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.